Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vibrando Alto. Hoje nós vamos bater um papo aqui, trocar, figurinhas sobre o tema que foi lançado ontem, sobre a essência, a definição de essência. Nós sempre quando tem uma temática, quando a gente define algum vídeo para falar sobre esse vídeo, esse tema, sempre são sugestões ou são dúvidas das pessoas que enviam por e-mail ou enviam nos comentários dos vídeos que a gente vai tratando. E hoje a gente resolveu já ir diretamente ao ponto, né? Nós não sentamos ainda para conversar sobre isso, a gente está fazendo isso agora. Então a gente resolveu gravar o vídeo de uma forma um pouco mais pessoal, né? De uma forma um pouco mais, vamos dizer assim... mais solta, assim. Solta, que é como a gente vai, vamos dizer assim, colocando e criando, trazendo as nossas perspectivas para o vídeo, porque cada um, né, como a gente já falou em outros vídeos, cada um tem a sua visão, tem a sua perspectiva sobre determinados assuntos, e quando a gente conversa, joga o assunto na mesa e vai ampliando, a gente consegue ter outras perspectivas e ampliar um pouco mais essa visão. Então é sempre isso que a gente faz com os vídeos. Então hoje a gente está vindo aqui já fazer isso direto, para que vocês se sintam como se vocês estivessem aqui sentados com a gente, em roda, conversando sobre isso. E a gente não conversou ainda sobre isso, vamos começar a conversar agora sobre isso. Então... vamos começar a discussão sobre o que seria a essência para você, Fernando. Só em primeiro lugar, pessoal, muito obrigado pelas contribuições, pelas suas perspectivas. De fato, algumas pessoas trouxeram conceitos, né, que a gente acha, acredito ser próximos, que a gente também entende como essência e tudo. Mas, mais uma vez, cada um tem a sua perspectiva, cada um tem a sua coisa, a sua experiência para contribuir. E isso é muito engrandecedor. Então, muito obrigado mesmo pela participação, de coração. Bom, o que é essência, né? Essência é aquilo que tudo é, né? Né? Como a gente já conversou outras vezes, né? Então a gente tem o Criador, a fonte criadora, né? Da essência cósmica, a essência universal. E aí a gente vai desdobrando isso, né? Essa essência criadora, ela querendo experienciar outras realidades, poder expandir cada vez mais, ela então se desmembrou em diversas partículas, né? Para que pudesse experienciar diversas coisas diferentes, em diversas dimensões e faixas de frequência, assim por diante. Então, se aquela essência cósmica se desmembrou, né, em diversas outras essências, né, em pequenos fragmentos, vamos dizer assim, então eu acredito que tudo e todos somos essência. Né? Porque a gente compartilha daquele, como as pessoas falam, daquela centelha divina. Por isso que a gente sempre fala que todos somos um, porque todos vemos essa fonte cósmica, essa fonte criadora. E é por isso também que a gente fala que todos nós somos divinos, né? Porque se a partícula divina faz parte da gente, a gente também faz parte da partícula divina e todos somos um, né? Mais uma vez. Então, no meu entendimento, a essência é a grande fonte criadora quebrada em diversas partículas ou micropartículas ou fractais, como as pessoas chamam também, que vão experienciando outras realidades, né? Aí tem outras pessoas que vêm no seguinte conceito. Essência é aquela alma que cria espíritos, né? Que foi um vídeo que a gente fez um tempo atrás, né? Então, vamos supor, tem a fonte criadora, aí tem que a fonte criadora cria almas para experienciar essas coisas, enfim, tal, e essas almas criam espíritos, é o nosso espírito aqui que a gente está encarnado experienciando a terceira dimensão, né? Esse era o entendimento que eu tinha antes, né? Há algum tempo atrás. Mas hoje eu entendo que tudo é essência, todos somos essência.
tanto essa mesa, esse sofá que a gente está sentado, porque tudo faz parte do divino, né? E o divino somos nós. O divino é a parede, é o cristal, é a planta, é você, sou eu, é você que está assistindo a gente. Então, para mim... porque antes, há um tempo atrás, né, a gente até gravou um vídeo no canal falando sobre a diferença do todo, a essência, a alma e o espírito. E, de fato, o nosso entendimento sempre foi que existia um todo e que esse todo tinha feito, né, criado, vamos dizer assim, outros seres a partir dele mesmo, e que esses outros seres são independentes e que evoluíram até determinado ponto, que começaram a criar outros seres, né? E criaram outros seres, enfim, toda a parte genética, toda a parte de evolução e tudo mais. Então, a essência que a gente acreditava que era a essência era como se fosse o nosso eu superior, que fosse esses seres que nos criaram, né? E que o todo seria como se fosse Deus, né? Como se fosse a fonte criadora, e que ele estivesse como se fosse uma hierarquia, né? Uma hierarquia de luz, vamos dizer assim. E que viriam depois os seres, né, das estrelas, ou enfim, porque a gente sabe que não existe só os seres extradimensionais, que são chamados de forma errada de extraterrestres, mas também existem seres angélicos, seres cristais, né, seres insetoides, seres de tudo quanto é caninos, felinos. Então, assim, é uma gama muito grande. Elementais da Terra, né, inclusive. Bem Exato. presente. Então, eram como se fôssemos todos irmãos, mas com um tipo de hierarquia, algo nesse sentido, né? Então, o nosso eu superior, a gente ficava apegado muito a uma figura de algum determinado lugar, né? Ou uma raça específica, estelar, enfim. E a gente se enxergava como, por estar na terceira dimensão, a gente se enxergava com olhos de menosprezo, né? Como se a gente fosse a pior manifestação da nossa essência ou do todo, por estar aqui encarnado na terceira dimensão, vivenciando, experienciando toda a materialidade, tudo que a gente vivencia, que é a dualidade, assim por diante, né? E a gente não se tocava, porque na verdade essa hierarquia, ela tá meio que, assim, já chamam hierarquia da luz, hierarquia disso, ou os mestres ascensos, né? Os nomes sempre já remetem a gente a esse tipo de subnível, né? Justamente. E que na verdade não é bem assim. Então, a essência em si, tudo que foi falado, tudo que as pessoas comentaram no vídeo, embaixo daquele vídeo de ontem, todas estão certas. Todas estão corretas sob a sua perspectiva de essência. Justamente. Né? Mas a questão é que a essência em si não é algum outro ser que está fora de você, ou que é a sua essência cósmica superior, enfim. Não. Esses são nossas partículas, são outras perspectivas e outras versões de nós mesmos. Então, a nossa essência, de fato, quem que é? É o todo. Então, a nossa essência é o todo, né? Então, nós viemos do todo, nós somos partículas de um todo universal. Então, nós temos, sim, partículas se desenvolvendo o tempo todo, expandindo o tempo todo, interagindo uns com os outros o tempo todo. Então, a essência em si não é um objeto, ou é algum sentimento, na verdade, ela é tudo isso ao mesmo tempo. Justamente. Né? É complexo, mas simples ao mesmo tempo. É complexo e simples ao mesmo tempo, né? Porque quando você entende que alguém até comentou que você faz parte do outro, assim como o outro faz parte de você, independente do que seja, mais uma vez, uma planta, uma pessoa, uma mesa, assim por diante, um cristal, somos todos diferentes perspectivas do todo. Exato. Né? Porque tudo,
nós viemos da poeira cósmica e para a poeira cósmica voltaremos, sei lá quando. Né? E se nós não fôssemos importantes para o todo como raça humana, nós não estaríamos aqui. Nós seríamos algum outro ser, nós estaríamos em outro planeta, enfim. Então, aquilo que a gente acreditava antes, que era acreditar que nós viemos, por exemplo, de Órion, como eu sentia muito, tinha muita presença de Órion, né? Recebi a constelação de Órion durante uma meditação, a palavra Órion, enfim. Isso não quer dizer que seja a minha essência de Órion. Pode ser o meu outro eu, que é sim uma outra perspectiva minha, que está me ajudando aqui neste momento. Com certeza. Assim como vidas passadas e vidas futuras, que é tudo no presente. Com certeza. Né? Então, vamos supor que você tenha um acesso, faz uma sessão de regressão, e você tem um determinado acesso a tais vidas. Uhum. Essas vidas vão vir naquela experiência para você evoluir naquela vida material de terceira dimensão que você está tendo, nessa vida, né? Então, as experiências que você tem acesso na sua vida passada, na verdade, estão sendo liberadas, você está acessando, porque elas podem sim te ajudar a caminhada dessa vida e a descobrir a sua missão desta vida. Justamente, de mesma forma que o contato com seres extradimensionais, por exemplo, também é uma perspectiva sua, né? E aí, de fato, certamente são seres que são, mais uma vez, perspectiva sua, que estão te ajudando no seu processo de expansão da consciência, né? Trazendo informações pela perspectiva e filtro daquele ser, para que aquela pessoa possa também encontrar a missão ou seguir a jornada e assim por diante, né? Isso, porque se todos nós somos parte de um todo, né? Todas as nossas vidas passadas e vidas futuras pertencem, na verdade, a todo mundo. Não apenas do Fernando, a minha, e de vocês, e do universo como um todo. Por quê? Somos partículas de um todo. Então nós somos o todo de perspectiva, de formas diferentes. E vamos, num caso assim, se todos voltassem para o todo, de todas as dimensões, de todos os planetas, todos os tipos de seres que existem em todos os universos, se a gente voltasse a ser um todo só, todas essas experiências estariam no todo. Então todas as experiências são do todo. Então não existe diferenciação entre os seres da luz superiores, como as pessoas chamam, e entre nós. E por que então que a gente fala, né, em seres que são mais evoluídos que nós? Por que eles são mais evoluídos que nós, né? Vamos entrar nessa parte. Por quê? A gente enxerga como se fossem seres que são superiores, né? Partindo do ponto de vista de uma visão, vamos dizer... hierárquica, que a gente é sempre condicionado a isso durante a vida inteira, seja com pais, com filhos, seja na escola, seja no governo, enfim, né? A gente vê essa estrutura hierárquica a nossa vida inteira, então a gente é condicionado a isso. Então, quando a gente vê seres, né, das estrelas, vamos falar agora, hierarquias de luz, que tem uma consciência muito mais expandida que a gente enxerga eles, mais uma vez, como melhores que a gente, né? Às vezes até não entendendo que, mais uma vez, somos todos no mesmo lugar, somos todos irmãos, somos todos iguais. Porém, em momentos de... evolução, em momentos, né, de expansão da consciência, em momentos da eternidade, diferentes, né? Porque nada impede, vamos supor, nada impede de eu ter a interação com os meus mentores, pegar direcionamento, ser guiado ao longo do caminho, e que eles sejam eu mesmo num espaço-tempo diferente, num futuro diferente, entende?
Eles são, porque todos somos. Justamente. Nós somos o todo desmembrado. Justamente. Então uma partícula nossa é esse ser que já está mais evoluído. E vice-versa. Só que a questão é que é a seguinte, a gente não pode menosprezar essa nossa experiência. A gente precisa compreendê-la, compreender essa experiência, para que a gente possa contribuir para o todo. Porque você saber que você faz parte de um todo é uma coisa, mas você sentir e tornar a sua vida aqui, vamos dizer você assim, incorporar isso na sua vida, sentindo e sabendo que você é uma perspectiva do todo, isso muda a vida da pessoa. Completamente. Porque você saber é diferente de você sentir. Sentir-se parte de alguma coisa. E foi isso, essa conclusão, esse sentimento que a gente sentiu, né, nos últimos meses, né? Sentimento que a gente sentiu. Redundante. Eu com as minhas redundâncias, né, gente? Vocês me desculpem. Mas essa é a verdade, que a gente foi se dando conta, né? Saiu uma caixinha menor, uma caixinha um pouco maior, e a gente começou, de fato, a colocar mais o nosso coração para sentir as coisas, e a gente definitivamente chegou num ponto que a gente entendeu, né? Nossa mente linear sentiu e incorpora no nosso ser todos os dias que tudo é manifestação nossa e do todo e vice-versa e tudo junto, misturado, reunido. Por quê, né? Se a gente fosse parar pra pensar, se todo mundo, todas as partículas de todos os seres, de universos, enfim, voltassem a ser voltassem a ser o todo novamente, né? O que aconteceria ali nesse momento? O todo que continua existindo, porque nós continuamos, somos seres infinitos, enfim, só desmembrados, né? Nós, a quinta dimensão, sétima dimensão, e assim por diante. Né, então, gente? o que aconteceria é todas as experiências de todos os seres individuais, que nós estamos aqui no momento individuais, mas nós não somos individuais, somos um todo. Todas essas experiências, a minha, a do Fernando, a sua, a da vizinha, do outro vizinho, enfim, de outros planetas, do gato, todas elas que você possa imaginar. Da poeira, da bactéria, todas elas. Só mais um exemplo, olha que coisa legal, né? Pensa só, essa mesa, essas cadeiras que está sentada aqui agora, né? Eram árvores antes, né? Muito tempo atrás, né? Então vieram para cá, né? Com perspectiva do todo, de uma forma diferente, tá? Não humana, mas de uma forma vegetal, né? Era uma árvore, aí aquela árvore experienciou a vida, experienciou a morte, né? Para criar um móvel, e a árvore, apesar de não estar mais viva, né? Mas as suas partículas, os seus átomos, a sua energia continua na madeira, entende? Então, ela continua experienciando uma outra realidade. Justamente. Então, a primeira realidade que ela experienciou aqui na Terra foi uma realidade de eu era uma semente, aí eu cresci, aí eu virei uma árvore, sei lá quantos anos eu fiquei lá, e aí dali eu participei do processo de morte, que foi uma outra perspectiva, e virei um móvel, né? Então o móvel agora é uma outra perspectiva do mesmo ser. E a mesma coisa acontece com a gente. Justamente. A gente nasce, a gente cresce, a gente tem várias experiências, morre, e depois de morrer a gente começa a ter outras experiências na parte astral, no campo astral. É a mesma história, é a mesma história da madeira, a experiência da madeira, da árvore, enfim. Justamente. Né? Todos nós passamos por um processo e faz sentido. Todos os processos existem para a evolução do todo. Então, o que eu estava falando antes é assim, se todas as perspectivas que existem em todos os lugares e planetas do mundo, que vocês possam imaginar e até o inimaginável, enquanto encarnados a gente até não sabe, não tem acesso a tudo. A gente é criativo, mas às vezes a gente peca em criatividade, né? Então, se nós todos fôssemos fundir novamente em uma coisa só, num todo só como era no início, um todo de luz inteligente, nós iríamos trazer todas as nossas perspectivas, o nosso crescimento, a nossa evolução para esse todo. E nós seríamos esse todo, com todas as informações de todas as pessoas. Desde as informações e experiências mais ruins, entre aspas, que seria de assassinato, sequestro, enfim, até as mais bacanas, de ser rico, ou de ter abundância, ou de conseguir seus sonhos, enfim.
Então todas essas perspectivas se uniriam em uma coisa só, novamente, que seria o todo. Então todos nós, como todo, todos teríamos as mesmas experiências ao mesmo tempo. Então nós compreenderíamos de um aspecto maior por que foi preciso essa experiência. Mas a questão a gente não faz isso, nós não voltamos a ser um todo, porque nós já experienciamos o limite de ser um todo. Então, para continuar a evolução, e continuar evoluindo mais e mais e mais, nós nos desmembramos. Então, o todo começou a se desmembrar e experienciar ele mesmo de outras formas, de uma forma mais individual, porque ele já se experimentou como um todo. Agora ele cria realidades paralelas, individuais, né? Como todos nós somos partículas e, vamos dizer assim, spectrums, fractais do todo, né? Então ele continua expandindo. Então é por isso que quando a gente encarna, a gente esquece o processo da Terra, tá? Esse é o processo da Terra e dos humanos, da terceira dimensão. Mas não existe a roda de Sansara em todos os planetas e todos os lugares. Existe na Terra, porque é um processo que nós precisamos passar para expandir, né? Isso aí. Então o que acontece? Todos os outros seres, os seres mais evoluídos que a gente chama, os seres de luz, enfim, eles já passaram por esse processo, mas eles têm emoções diferentes, eles sentem de formas diferentes de nós, eles têm um cérebro diferente, uns maiores, outros menores, enfim. Corpo diferente, uns parecem crianças menores, outros bem pequenininhos, outros bem enormes, de uns 3, 4, 5 metros de altura. Eles se adaptam, o corpo é adaptado à realidade que eles vivem. A realidade inclui planeta, dimensão, tudo, né, gente? Exato, então somos todas perspectivas de um todo, né? Então isso que é interessante, isso que é importante a gente sempre refletir sobre, expandir de fato, né? Quem que é a nossa essência? A nossa essência é o todo. Não é um ser determinado, ou um sentimento, ou uma coisa. Na verdade, a nossa essência mesmo, primordial, é o todo. Somos partículas. Que é a fonte criadora, né? A gente refere-se ao todo como fonte criadora. Aquela energia que criou e cria e vai estar sempre criando, não. Que vai sempre criar, né? Ao longo das eras, né? Então, por isso somos seres infinitos e eternos e divinos. Porque nós sempre estamos experienciando algo novo. Então, o despertar, ele sempre é um despertar contínuo. Então, vamos supor, a transição planetária, ela tá aqui por quê? Você pode perguntar, né? E isso é boa. A gente fica, discutindo, conversando sobre isso, sobre a transição planetária e tudo mais. Por quê? Vamos começar falando dos seres que já estão um pouco mais na frente, tá? Independente de raças. Eles já passaram pela terceira dimensão e até dimensões anteriores, tá? Desde lá, experienciar bactérias, desde essa parte de poeira cósmica mesmo, todos nós. Então eles passaram por tudo isso e passaram pela terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão e assim por diante, infinito, tá? E eles já passaram pelo processo de transição e de compreender que eles também são o todo. Então nós aqui, na transição planetária, o que está acontecendo com a Terra nesse momento? A mesma coisa que aconteceu com eles quando eles estavam na terceira dimensão do planeta e da Terra deles. Então é a vez da Terra e dos humanos terrenos, porque existem humanos em outros lugares, como Andrômeda, por exemplo, que são humanos diferentes. É o nosso momento de expandirmos e compreendermos que somos o todo, que somos perspectivas do todo e não individualistas ou ego, ou não. Então nós transcendemos o ego, compreendemos que somos um com o todo, de fato, sentimos que, nossa, sou um pedaço do todo. Isso que eu ia falar. Então todas as experiências que acontecem em todos os planetas e lugares
estão me alimentando também, me ajudando a expandir como um todo. Aí você e essa experiência individual é importante para mim, porque eu sou o todo. Porque é a sua perspectiva, né? Então, é aquela experiência, por exemplo, assim, a mesma experiência não vai ser igual para todo mundo. Então, um exemplo bem besta, eu vou ter um sentimento, uma experiência comendo arroz e feijão, né? Vai me remeter a um monte de memória, vai me remeter a diversas coisas. Para mim vai ser diferente. Para você vai ser diferente. Eu sei que é um exemplo besta, mas é assim que acontece. Cada um tem um sentimento, uma experiência diferente ao vivenciar a mesma coisa. Porque são perspectivas diferentes, né? Então, por isso que a gente falou, né, inclusive no vídeo da integração, sobre as fases do despertar espiritual, que uma vez que você integra tudo, você incorpora na sua vida, entende que todos somos um de fato, tudo fica muito mais claro. E aí você entende o porquê que... você entende porque de fato o que acontece no Japão, porque no outro lado do planeta, influencia em você. Porque você faz parte daquela pessoa, daquele mar, ou daquela terra, e vice-versa. Então tudo... Todos estamos conectados porque nós somos partículas que foram separadas individualmente para se experienciar, criar situações para evoluir com as situações. Todas elas. Desde as boas às ruins que a gente acha, enfim. Então, falando isso, a gente pode dizer que está tudo certo o tempo todo. E que todas as perspectivas, todas elas, as dos andromedanos, as dos uranianos, as dos felinos, as dos pleiadianos, as dos arcturianos e todas as outras, a animal, a vegetal, enfim, mineral, todas elas, inclusive a humana, são importantes. Todas as nossas experiências são importantes, as dores, os prazeres, as alegrias, os sofrimentos. E o que nos diferencia desses outros seres que já estão um pouco mais na nossa frente, sabendo que são um todo, em perspectiva individual, e continuam ajudando outras pessoas, outras partículas deles mesmo, porque é isso que Jesus fez quando ele veio, reconhecia ele nas outras pessoas, né? Então Jesus, quando morreu na cruz, ele não morreu pelas pessoas, ele morreu por ele. Porque ele sabia que ele era cada uma daquelas perspectivas que estavam crucificando ele. Todas as perspectivas valem a pena. Todas elas são para a expansão do todo. Todas, sem exceção. Então, quando a gente menospreza a raça humana, ou fala que a gente não vamos dizer assim, digno daquilo, você já está dizendo que aquela partícula do todo, que é você, não presta, que ela não merece aquilo. E percebe que como você é um co-criador, você é o todo de uma forma individualizada, você mesmo cria essa realidade para você. Então, tudo que você sente, pensa, faz, acaba retornando para você. Porque você, ao mesmo tempo que você é um indivíduo, você é o todo ao mesmo tempo. Então, você atrai a realidade que você quer experienciar para poder expandir com ela, sabendo que você é um todo mesmo no seu inconsciente. Então, a experiência humana é importante, essa transição planetária é importante, porque é o despertar, de fato, o verdadeiro despertar é você se aceitar como um todo. Você entender profundamente lá dentro que você também é o todo individualizado. E a partir desse momento você toma a responsabilidade de que você também é uma partícula do todo e você é um co-criador de tudo o que existe. Então você começa a criar uma nova realidade para você, para os seus e para o planeta como um todo. E a transição planetária vem para que nós possamos experienciar uma nova realidade, que é uma realidade sem, na verdade, a roda das encarnações, que é a quarta e quinta dimensão, não terão mais a roda das encarnações, então nós não perderemos a consciência. Então saberemos que somos parte do todo, somos o todo de forma individualizada e continuaremos a nossa expansão em uma outra dimensão, experienciando um outro mundo,
outra forma de pensar, de ser, de viver, que não é essa forma materialista do dinheiro, que é o mais forte pega o mais fraco, enfim, não é. Então já estamos experienciando o máximo que está dando, vamos dizer assim, da terceira dimensão. E por isso estamos migrando para a quarta e quinta dimensões. Por isso que a gente está vendo muito hoje em dia, vocês podem, né, constatar por conta própria, né? Tem muita coisa ruim aparecendo, né? Você vê... Mas tanto quanto coisa boa, né? Os dois polos. Você vê que os dois polos, como a gente já comentou uma outra vez, estão ficando cada vez mais exponenciados, né? Essa é a verdade, né? Então fica muito claro, né? A gente de fato está saindo de uma... Apesar de não parecer, saindo de uma sociedade, de um pensamento de vantagem sobre o outro, mas de colaboração, né? Assim por diante. E aí, complementando o que você estava dizendo, mais uma vez, o que a gente já falou em outros vídeos já, por isso que é tão importante você entender, sentir, integrar o todo em você, né? Você tomar a consciência que você é um ser universal, está conectado com tudo. Começa pelo amor próprio, você aceitar, né? Inclusive as partes que são mais sombrias, são ruins. Porque você criou isso para enfrentar isso. Faz parte dessa dimensão que a gente está, essa dualidade. Então tem dias sim, tem dias que são ruins, você fica triste, você fica chateado, você fica bravo, nervoso, enfim, então, normal. Faz parte de você, não lute contra, abrace isso. Tem dias sim que você fica mais fofoqueiro, tem dia que você fica mais introspectivo, tem dia que você fica mais amoroso, porque tudo isso, todas as experiências fazem parte do seu ser, fazem parte da terceira dimensão. As emoções foram implantadas em nós. E outros seres, tem seres que não têm emoções como nós temos emoções. Eles experienciam de formas diferentes, coisas diferentes. Então, por isso que essa experiência humana da Terra, dessa Terra azul, é importante para o todo. Porque também está contribuindo para o todo, porque nós estamos trazendo uma nova perspectiva de como indivíduos, mas sabendo que somos parte do todo, que somos um pedaço do todo aqui e que o Fernando tem outro pedaço dele ali, então juntos já estamos com 2 pedaços do todo aqui e assim por diante. Imagina um quebra-cabeça, né? Se juntando novamente. Cada um é uma pecinha do quebra-cabeça, né? Então cada um é uma pecinha do quebra-cabeça. E aí você juntou todas as pecinhas, você vai formar uma linda pintura, uma linda foto, ou seja, esse é o fato. Todos nós somos uma pequena peça desse grande ser cósmico que é a fonte criadora, que é o todo. E a partir do momento que você compreende isso, você toma essa responsabilidade, você fala, eu sou uma perspectiva do todo, então a minha perspectiva de agora vai ser a melhor versão que eu posso ser de mim mesmo. É isso aí. Vai ser a melhor que eu posso, neste momento, em consciência, ser. Então eu vou cada vez mais me desenvolver, cada vez mais tomar consciência da minha vida, da minha doença, porque a doença é muito cérebro, é muito padrão mental também. Lembre-se, se você é o todo, você é Deus, você também tem influência na sua vida, na sua saúde, no seu dia a dia, nos seus desafios ou nas coisas, vamos dizer assim... contrário de desafio seria oportunidades, né? Então, imagina, se todos nós acordarmos para isso, para essa realidade, que na verdade nós somos seres que estamos contribuindo para um todo, que é universal. Então compreendemos que somos tão importantes quanto seres extradimensionais, tão importantes quanto os seres elementais, tão importante quanto os espíritos que estão trabalhando em outros lugares, no campo astral, em outras vertentes, vamos dizer assim, né? Então, olha como nós também somos importantes, porque você acha que se não fôssemos importantes para um todo, se essa experiência humana que a gente estivesse passando aqui não fosse importante, você acha que nós teríamos ajuda, auxílio desses outros seres que já estão evoluídos? Porque na época deles, quando eles estavam também percebendo que eles eram deuses, que eles eram uma parte de Deus, uma parte do todo, tomando responsabilidade pela vida e pela expansão da consciência coletiva, tá?
eles perceberam e foram ajudados nessa época por outros seres que estavam à frente um pouco deles e agora estão retribuindo. Por quê? Porque eles sabem que nós não somos melhores ou piores do que eles. Eles sabem que nós só estamos descobrindo agora que nós somos parte do todo, né? Então temos ainda esse livre-arbítrio de falar: eu faço parte do todo, eu sou uma partícula do todo materializada. É a escolha, é que a gente sempre fala. Então eu vou fazer o meu melhor, mas tem aquelas partículas que ainda não querem experienciar uma nova realidade, que é a quarta e quinta dimensão. E essas partículas estão se escolhendo por conta própria a continuar numa matrix um pouco mais densa, mas que também vai contribuir para o coletivo, para o todo, enfim. Porque essas experiências também ajudam a coletividade. Só que elas ainda não se percebem como todo, elas ainda não perceberam que elas são uma parte desse todo e que elas podem continuar experienciando outras coisas de formas diferentes. Então, na quarta e quinta dimensão, tudo bem também, porque continua evoluindo, né? É toda experiência que ajuda para a evolução. Então, na quarta e quinta dimensão, vai ser assim: nós vamos ter acesso total a todas a consciência, quando nós, como sabemos que somos o todo. Sabemos por que ocorriam as reencarnações, por que acontecem as vidas passadas e futuras, que a gente também pode gravar um outro vídeo depois falando só sobre vidas passadas e futuras, que eu acho que vai ser um complemento para esse bate-papo de hoje, né? E assim, quarta e quinta dimensão, continuaremos com todo esse conhecimento, não vamos esquecer, nós vamos ter acesso diretamente a outras raças, à natureza, aos animais, de forma telepática, de formas diferentes que a gente imagina aqui na terceira dimensão, porque estaremos de forma mais sutil em outro lugar, então nossos corpos serão diferentes. Né? Em outro lugar não, né? Em outra dimensão, né? Padrão, frequência, enfim. Porque o trabalho começa internamente. Exato, né? Então... por isso que somos portais para a nova dimensão, por isso que não existe separação, não existe joio do trigo, existe você quer experienciar, você sente que você está preparado, porque você é o todo. Justamente. Por isso que você tem livre-arbítrio nesse caso. Então, e aí mais uma vez, voltando para a parte da escolha, uma vez que a pessoa está aqui encarnado, ela escolhe os caminhos dela, né? Apesar de já ter uma vida pré-determinada, né? Porque ela antes de ela encarnar, ela sabe os caminhos que ela vai poder percorrer, ela sabe, né, os caminhos que podem surgir, as opções de vida, enfim, tal. Mas você, ao longo da vida, tem as suas escolhas, né? Pessoas escolhem continuar, né, numa matrix material, assim por diante e tal. Tem pessoas que escolhem se desenvolver cada vez mais internamente, entendendo que as pessoas... Eles mesmos são seus gurus, eles mesmos são seus próprios deuses criadores, né? E aí, de fato, a vibração daquela pessoa começa cada vez mais a aumentar, a partir do momento que ela entende, né? Mais uma vez, que ela faz parte do todo e vice-versa. E uma vez que aquela pessoa começa a se dar conta disso, né? E como eu sou você e você é outra pessoa e vice-versa, assim por diante, né? Acaba influenciando tudo à sua volta. Porque o externo é reflexo do seu mundo interno. Exato. E é aquela história, né? Eles falam, mas você não está preocupado com o outro? O que o outro está fazendo? O que o outro está pensando? E aí o monge responde, que outro? Né? Então, não existe julgamento. Se você julga alguém, você está se julgando. É um espelho. Porque você é uma partícula, o outro é uma partícula, o Fernando é uma partícula, você é uma partícula. Então, você se julgando o outro, você está se julgando, você está julgando a si mesmo. E foi isso que Jesus percebeu. Que quanto mais ele ajudava o próximo, quanto mais ele ajudava o outro, mais ele se ajudava. Então, não quer dizer que ele morreu pela humanidade, como as religiões falam. Ele morreu porque ele sabia que a partir daquele momento uma nova religião seria instalada, a mentalidade das pessoas mudaria, e começaria uma nova expansão da consciência. Então nada é por acaso. Resolveu, decidiu, desencarnou para o bem da própria evolução, porque somos todos um.
Então, eu acho que a gente pode concluir esse bate-papo, né? Chegando ao consenso de que nós somos o todo. A nossa essência é o todo. E os seres, os anjos, espíritos, todos que nos ajudam de alguma maneira, também são todo, né? outras perspectivas de nós mesmos. Então, que estão aqui para dar a mão e ajudar. Vem aqui comigo que eu te ajudo. Então, assim, se nós fazemos parte do todo, né, toda a nossa essência, e todos esses outros seres, né, que a gente chama de hierarquias da luz, enfim, tal, depende do nome que a gente dá, se é extradimensional, se é anjo, enfim, tal. Se esses seres também fazem parte do todo, né, então eu sou ele sou eu, vice-versa, todo mundo junto, né, todo mundo faz parte da mesma coisa, porém com perspectivas diferentes, entende? Então, mais uma vez... Que se complementam. Que se complementam. O que seria do bom se a gente só conhecesse... Na verdade, como que a gente evoluiria se a gente conhecesse só a parte boa das coisas? Saberia o que é ruim, por exemplo, e vice-versa. Aquele ditadinho bobo de novo, né? Porque seria do azul se não fosse do amarelo, né? Qual a experiência que a gente teria experienciando só a cor azul? Ou só coisas boas, ou só coisas ruins. Então, você em determinado espaço-tempo experiencia um mundo só com coisas boas, maravilhosas, coisas legais, e um outro mundo que é só coisas ruins, coisas negativas, coisas podres. Por que não misturar um pouco do ruim com o bom e ver qual que é a expansão que esses seres vão ter dessas experiências individuais? Então, é tudo uma questão de perspectiva. Se somos todos Deus, se somos todos partículas do todo, de um todo, não existe, vamos dizer assim, não é julgamento, tudo bem, também não existe. Julgamento é uma coisa inventada por nós mesmos que somos todo, né? Uhum. Mas eu esqueci a palavra agora. E aí? Fair. Justo, perfeito. Justo, essa palavra. Não existe justiça. Não existe isso. Tem pessoas que viram ateus porque falam que se Deus existisse, não existiriam coisas ruins, não existiria um lado negativo, as pessoas não sofreriam, enfim. Mas nós estamos trazendo uma outra perspectiva sobre o assunto, que é você sabendo que você é uma partícula divina do todo, experienciando a si mesmo, a justiça depende do ponto de vista. Na verdade, a gente encara a justiça com olhos tridimensionais aqui, baseado nas nossas experiências aqui terrenas, né? Mas, com certeza, os seres que estão em outras dimensões vão chegar de forma diferente que a gente enxerga como justiça, por exemplo. Então... Existe consequência, ação e reação. Acho que justiça é uma coisa mais ligada à religião, ao apego, né? Acho que justiça, ela casa com julgamento. Porque a gente acha, por exemplo, a sociedade tem uma convenção de que assaltar o outro é errado, por exemplo, matar o outro é errado. Então nós julgamos que esse ato de matar o outro é errado. Então a sociedade vai julgar aquela pessoa que matou o outro, né? Mas se você compreender que esse que assassinou, ele ainda não compreende que ele é um todo, que ele está experienciando e que ele matou a ele mesmo, né? Aí a gente tem compaixão. Justamente. E não raiva ou ódio. Porque você fala, Deus perdoa e ele não sabe o que faz. Por isso que essa frase é tão famosa. Deus perdoe os que eles não sabem o que fazem. Por quê? Justamente. Porque eles não sabem que eles estão crucificando a eles mesmos, me crucificando. Porque eles também são perspectivas do todo. Então, se todos soubessem que são parte do todo, eles não fariam com o outro que eles não fizessem com eles mesmos. Então... Isso é um ditado já bem batido, mas super verdade. Exatamente. Pessoal. Bom, então acho que a gente já pode encerrar. Ficou bem longo hoje o bate-papo. É um assunto, né, que vocês veem vocês podem ver que não é complexo, mas dá muito pano pra manga. A gente vai trazendo, né, perspectivas. A gente não quis gravar um vídeo como a gente tem gravado direto e reto, porque
assim, conversando e assim, trocando ideia, expandindo um pouco mais a perspectiva, eu acredito que vocês vão receber mais insights. Mais do ideias, que a gente né? falar preto e branco, entendeu? Então a gente quis trazer mesmo da forma que a gente faz. A gente conversa e vai expandindo as opções. Justamente. E vai recebendo a intuição. Então eu acredito que vocês vão ter vários insights. E isso é bacana para a expansão da função. Apenas lembrando, pessoal, como a gente sempre fala, a gente não detém a verdade universal. Nós temos só a minha partícula do todo e ele a partícula dele do todo. Então você tem a sua. Eu tenho a minha perspectiva com o meu filtro, ela assim por diante. Você vai ter a sua. Cada um vai ter a sua perspectiva, os seus filtros assim por diante, né? Então, pessoal, esse é o nosso ponto de vista, essa é a nossa colaboração, né? Para que você também possa, de repente, expandir a sua perspectiva ou não. Também fica ao seu critério, a escolha é sua, mais uma vez. Mas a gente, a partir do momento que a gente entendeu tudo isso que a gente está falando para vocês agora, fazer as escolhas da vida ficou muito mais fácil. E por isso que a partir desse vídeo a gente vai começar um pouquinho a aprofundar algumas coisas um pouquinho mais, trazendo perspectivas mais expandidas. Mas é importante a gente conversar sobre isso para que vocês também comecem a expandir e a ampliar um pouco mais isso. É importante só lembrar, né, que a gente traz aqui coisas que na nossa experiência, nossa jornada, tem nos ajudado, né? E a gente faz esses vídeos, aborda esses temas com o intuito de repente também ajudar uma pessoa, de repente, mais uma vez, ressoa com o seu coração, você, né, ter uma baita ideia, uma baita inspiração. O nosso trabalho aqui não é te dar todas as respostas, é fazer você encontrar essas respostas dentro de si mesmo. Gratidão, pessoal, mais um vídeo no canal, ou 2, não sei como a gente vai fazer ainda, mas gratidão e até o próximo vídeo. Boa reflexão para todos. Namastê!